Entrou em vigor uma das principais mudanças trazidas pelo ECA Digital. A partir de agora, as plataformas como o Instagram, o YouTube, o TikTok podem suspender sim os perfis de crianças e adolescentes que produzem conteúdo monetizado sem autorização judicial. Essa medida ela busca proteger aí os menores que atuam, como influenciadores digitais, mas também levanta muitas dúvidas entre os pais e os responsáveis sobre o que muda realmente na prática. E é para entender justamente isso que a gente vai conversar com a Luana Carolina, que é advogada, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da UAB de Taubaté. Seja bem-vinda, doutora. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui prestando alguns esclarecimentos para vocês. Doutora, o prazo da adaptação do ECA Digital ele terminou, Então essa já começou a valer na prática. Mas o que muda para as crianças, para os adolescentes que produzem conteúdo nas redes sociais? Então vamos lá. O ECA Digital ele entrou em vigor, só que ele entrou com algumas lacunas. Então, por isso do decreto que entrou em vigor dia 18 de março, dando 90 dias para que as plataformas pudessem se adequar ao artigo do decreto que diz que toda criança e adolescente que produz e monetiza na internet precisa ter aí uma decisão judicial que autorize esse trabalho. Então, foi entrado em vigor em 18/3, dando 90 dias para essas plataformas poderem se adaptar, e agora, 18/6, essas plataformas elas são obrigadas a bloquear as contas cujos adolescentes, as crianças, não têm uma autorização judicial para poder monetizar os seus conteúdos. Luana, boa tarde para você, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida, E muitas famílias foram surpreendidas com a possibilidade, que a gente está falando da suspensão dos perfis. Quem de fato precisa ter esse alvará judicial, Luana? Então são aquelas crianças e adolescentes que monetizam, ou seja, ganham dinheiro com o conteúdo dentro das plataformas digitais pela internet. Luana, o que vai acontecer com os perfis que continuam monetizando conteúdo sem autorização da justiça? Não foram bloqueados, continuam ali monetizando, não têm um alvará? Provavelmente eles serão bloqueados dentro de alguns dias, tá? Então, assim, as plataformas elas tiveram 90 dias para se adaptar. E desde 18 de junho, elas já têm a obrigação de bloquear. Então, é importante que os pais desses produtores digitais mirins, crianças e adolescentes, já entrem com as ações para pedir essa autorização. Por quê? Porque senão a plataforma ela tem obrigação de bloquear essas contas. Agora, algumas pessoas entendem a medida como uma burocracia excessiva. Por que essa exigência é importante para a proteção de crianças e adolescentes? É isso que a gente está visando, com essa medida, principalmente. Exatamente. E o ECA Digital também, ele veio como uma proteção à criança e ao adolescente, tá? Em relação a quê? Em relação à internet. Então, a gente já tem o ECA, que é uma lei bem completa, que ela protege crianças e adolescentes no mundo físico. E no mundo virtual, o ECA Digital, ele veio para proteger crianças e adolescentes. Por quê? Porque o trabalho infantil, ele é um trabalho que ele precisa ser regulamentado, autorizado e também fiscalizado. Então, se você não tem aí uma determinação judicial, até para quê? Para que todo esse trabalho ele seja feito de uma maneira que não atrapalhe o desenvolvimento dessa criança. Então, sim, é uma medida de proteção, sim, é uma medida importante para as crianças e para os adolescentes que ganham dinheiro com esse trabalho. Por quê? Porque crianças e adolescentes, eles não têm capacidade civil, ou seja, eles não podem gerir a própria vida financeira sozinhos. Eles dependem de quem? Dos representantes. E como bem disse o doutor antes na entrevista sobre a vacinação, o Ministério Público, o Judiciário, ele guarda essa criança e esse adolescente. Por isso que precisa passar pelo Judiciário. Para quê? Para que essa criança e esse adolescente fiquem resguardados dentro da atividade financeira. É mais ou menos como aconteceu há um tempo atrás, eu acredito que vocês devam lembrar, com os atores mirins, que precisaram, a partir dali, ter autorização judicial, por exemplo, para gravar uma novela, um filme, para poder ser o ator mirim.
Luana, para a gente finalizar, né, para as famílias que estão acompanhando o TJ, não regularizaram ainda a situação dos filhos, qual que é a orientação neste momento para evitar prejuízos, bloqueios também nas plataformas? Bom, primeiro é procurar um advogado. Por quê? Porque ele vai poder verificar se esse bloqueio é por conta do decreto ou não, porque podem acontecer outros tipos de bloqueio das contas, e sendo por falta de autorização, e é importante lembrar, são as crianças e os adolescentes que ganham dinheiro nas plataformas, tá? Então, é importante procurar um advogado para que esse advogado possa ingressar com a ação, já pedir uma liminar para evitar o bloqueio dessa conta e seguir aí com o processo. Luana, muito obrigado, viu, por sua participação conosco aqui no TJ Aparecida, sempre muito bem-vinda.